estamos de volta para as palavras que se cruzam aqui neste trimestre. Já vamos adiantados no nosso estudo, é o estudo número 11, ou seja, a lição 11, e nós temos muito gosto em estar aqui convosco, não importa o local ou a hora em que se encontram, mas vamos aqui partilhar algumas ideias daquilo que nós entendemos ser o principal para podermos transmitir e também aprendermos em conjunto o que Deus nos quer transmitir nesse estudo. Eu tenho grato prazer e alegria, creio que é a primeira vez, em gravar com o pastor, e tenho comigo o pastor Tiago Cunha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Também é um privilégio para mim estar aqui contigo, meu querido. Ok, obrigado, pastor. Importa-se fazer a primeira oração, pastor? Com certeza, com muito prazer. Vamos orar então. Pai nosso, Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, e desta forma podermos aprender mais de Ti, Senhor, pois sabemos que através da Tua Palavra podemos ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Pai querido, esta é a palavra que molda o nosso coração, que nos transforma. Por isso, ó Pai, queremos convidar-te a poderes transformar a nossa vida através do estudo desta palavra, Senhor, e através do Espírito que nos guia a toda a verdade. Obrigado pela tua presença, fica connosco, abençoa o meu querido irmão Cláudio, Senhor, e eu próprio, nas palavras que vamos partilhar em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Então, esta lição tem como tema principal Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma lição que nos faz lembrar os grandes personagens bíblicos, não é? Com realce para a pessoa de Jesus, que é o maior motivo e a razão de nós estarmos aqui hoje. E eu, antes de passar a palavra para o pastor, também fiquei muito, mas muito encantado com a história de Rabi. Nós vamos falar isso um pouco mais adiante, mas aqui na introdução nós poderíamos dizer que Paulo foi muito, mas muito inspirado ao escrever este livro de Hebreus, sobretudo nesta parte do capítulo 11 e o capítulo 12 também. E nós aqui aprendemos a viver pela fé, aprendemos a experiência de Abraão e Sara, vamos ver a fé de Moisés, a fé de Rabi, como eu já disse, e por fim vamos terminar entendendo o que é isto de termos fé, o que é que Jesus faz para que nós, mesmo diante das adversidades da vida, continuemos a exercer essa fé, essa confiança nesse Jesus que nós tanto amamos. Muito bem. Então, meu querido Cláudio, se calhar podíamos ler já também o verso áureo que nos é apresentado então logo no início desta lição, que é uma lição extremamente rica. Estavas a falar um pouco de Rabi, eu espero que consigamos lá chegar, porque é tão rica, tem tantos detalhes, não é verdade? Vamos tentar lá chegar, vamos fazer o nosso melhor. Então, Hebreus capítulo 12, verso 2, que nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e está agora sentado à direita do trono de Deus. Eu penso que esta noção do trono de Deus é uma noção, desde logo, meu querido Cláudio e aos nossos telespectadores, extremamente importante, porque, principalmente num mundo em que cada vez mais nós vemos homens de poder a tentar eles próprios assumir uma posição e um poder que não lhes é dado, na verdade, digamos que é uma posição abusiva do poder, nós podemos ter a certeza que a Bíblia diz-nos vez após vez que o trono de Deus está ocupado pelo nosso querido Deus, que revelou o seu amor por cada um de nós. E esta é uma noção realmente muito interessante, porque mostra-nos que aquele que se senta no trono é aquele que é, na verdade, o autor e o consumador da nossa fé. Ora, como a lição de sábado, logo ela diz-nos, portanto, fazendo uma pequena introdução, diz-nos que os capítulos 11 e 12 de Hebreus provavelmente sejam os capítulos mais amados da carta de Paulo, obviamente, eu diria que são os mais conhecidos, digamos assim, da Epístola aos Hebreus. E eles descrevem, portanto, a vida cristã como uma corrida em que todos participamos e em que os que permanecem fiéis receberão a recompensa. Ou seja, logo aqui temos uma noção que é extremamente importante e que nos é dada pelo próprio apóstolo Paulo. A recompensa é-nos dada numa posição mais futura. Muitos acreditam que a recompensa muitas vezes é dada logo no momento da morte, por exemplo, e isso não é verdade.
Nós sabemos que a recompensa é, de facto, algo que é projetado no futuro, quando Jesus voltar em poder e em grande glória. E, portanto, estes capítulos, como nos diz mais uma vez a lição, descrevem, portanto, o drama e da redenção como uma corrida em que as pessoas de fé do passado perseveraram, apesar dos sofrimentos, mas ainda não receberam a recompensa. Lá está. Então, esta é algo, uma noção muito, muito importante, porque, na verdade, todos nós temos, então, a tal corrida da fé, não é, que o meu querido Cláudio, a correr. Todos nós temos essa corrida pela frente. E quando nós corremos essa corrida, a ideia de perseverança, de persistência, é algo que está extremamente presente, exatamente, na experiência cristã. Eu diria mesmo que, sem persistência, não podemos alcançar o tão desejado galardão da vida eterna que Cristo nos promete. Então, quando nós olhamos então agora para o livro de Hebreus, em particular o capítulo 11, que é a chamada Galeria da Fé, nós vamos ver algumas coisas que são muito interessantes e algumas coisas que parece que são discrepâncias na experiência de uns e na experiência de outros. Alguns que são chamados a viver pela fé e outros que são chamados a morrer em fé. Outros que são chamados para fazer grandes viagens, outros que são chamados para permanecer no mesmo sítio. Mas, no entanto, como nós vamos ver, todas essas pessoas exercem exatamente a mesma fé cujo autor é exatamente o nosso querido e amado Jesus e que é também o consumador dessa mesma fé. Exato. Porque aqui nós vimos, tal como o pastor disse bem, Paulo, no final do discurso do capítulo 11, apresenta um tema básico para a vida do crente, que é a fé. Exato. Define desta forma que a fé é, portanto, a certeza daquilo que se espera. Exatamente. E a convicção daquilo que nós não vimos. E a fé é também um pré-requisito indispensável para agradar a Deus. Exatamente. Foi o que sustentou os grandes heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E entre esses heróis, e o importante é isso para nós, sobretudo para mim, entre esses heróis ainda há espaço para você, há espaço para mim, há espaço para cada um de nós. Isso é que é importante, porque todos esses homens já morreram, descansaram sem ver a recompensa daquilo que eles estavam a aguardar. Mas Jesus foi o único que, tendo descansado, ressuscitou e vive eternamente. Por isso é que nós, independentemente da situação que estejamos a viver no presente, nós precisamos de acreditar que num dia, muito em breve, todo esse sofrimento terá então a tão esperada e ansiada recompensa, que é vivermos eternamente com o nosso Jesus e Salvador. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que, debruçando-nos já rapidamente, talvez pela lição de domingo, há aqui uma outra noção que é bastante importante, meu querido Cláudio, que tem a ver exatamente com aquele elemento que nós já mencionámos, que é a questão da persistência. Ora, quando nós olhamos para a descrição do povo de Deus, em particular no livro de Apocalipse, encontramos a mesma noção que nos é dada, portanto, em Hebreus, no capítulo 10, dos versos 35 até ao 39. Ora, essa noção de persistência é encontrada por outras palavras, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, quando, fazendo a descrição dos santos que estarão vivos no final dos tempos, eles têm três características que são muito importantes. Primeiro, diz-nos, aqui está a paciência dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ora, quais são as três características que nós encontramos aqui? Ora, a parte do facto de que eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, são também pacientes. E, meu querido Cláudio, a palavra paciência aqui quer dizer exatamente persistência ou, digamos assim, uma certa resignação para continuar no bom combate, como diria o bom apóstolo Paulo. Então, esta é uma noção extremamente importante e que será particularmente importante para aqueles que aguardam em fé a vinda do Senhor Jesus. É interessante que na lição de domingo, meu querido Cláudio, há esta pergunta que nos é dada, não é? Mencionando aqui o texto também de Hebreus, no capítulo 10, verso 37, em que o autor pergunta: por que então será que Jesus ainda se demora? Muita gente, então, que nós conhecemos, viveu em fé e já morreu, já fechou os olhos, na esperança que Jesus, entretanto, voltasse. Não é, Cláudio? E muita gente pergunta exatamente: então, mas porquê é que Jesus ainda não voltou? O que é que se passa? O que é que o está a atrasar?
Cláudio, não sei se tens alguma ideia em relação a isto. Eu tenho aqui alguns textos que gostaria de partilhar, em particular se me permitas, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, com a tua permissão, em que, de uma forma muito clara, e eu diria que é a resposta mais direta que nós encontramos na Sagrada Escritura para a demora do Senhor Jesus, em que o apóstolo Pedro, que convém dizer que foi um contemporâneo de Jesus, conviveu muito de perto com Jesus, ele diz que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente, lá está, para conosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu querido Cláudio, porquê é que o Senhor Jesus se atrasa? Senão porque Ele quer que todos nós nos salvemos, que ainda mais sejam juntos exatamente ao grupo dos remidos que um dia irão receber a vida eterna nas suas vidas da mão de Jesus. Mas há aqui um outro elemento que muito rapidamente, eu vou apenas tomar aqui um minuto, meu querido Cláudio, para mencionar, que tem a ver com a parábola do grande banquete, que também nos dá um pouquinho esta noção. Quando nos diz, por exemplo, há um rei que prepara um grande banquete, não é verdade? Então envia o seu servo para convidar pessoas para, de facto, virem e entrarem na sua casa para desfrutarem daquele banquete que estava a ser preparado. E há um momento no verso 22 do capítulo 14 de Lucas, em que o servo responde ao seu senhor: o que o Senhor me ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então, no verso 23 diz assim: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Ou seja, este Senhor, que representa nada mais nada menos do que o nosso Deus, o próprio Jesus, digamos assim, não é verdade? Então, faz um convite para que todos possam vir e encher a sua casa. Porquê? Porque ainda há espaço, ainda há lugar. E é muito interessante porque aqui nós podemos juntar um texto de Ellen White que é muito interessante e que é muito profundo, quando diz que Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Ou seja, por outro lado, o nosso Deus tem um coração tão grande que Ele quer ver a sua casa cheia, a casa que Ele prometeu ir preparar para todos nós. E nada mais, nada menos, enquanto houverem lugares vazios ou espaços vazios, que neste caso nós sabemos que foram deixados durante a queda, quando Lúcifer arrastou um terço dos anjos consigo, deixou lugares vazios no céu e que serão um dia ocupados pelos remidos do Senhor Jesus. Ok. Aqui é só dizer que a paciência é uma característica do povo de Deus no tempo do fim. E é sobre essa paciência que nós vamos ser provados. E será a paciência que vai determinar aqueles que verdadeiramente se apoderam das promessas de Deus ou não. E ligando para a lição de segunda-feira, pela fé, Abraão, nós aqui entendemos, eu particularmente entendi que Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, e tal como Deus tinha dito, o seu único filho, apesar de que Ismael tinha nascido primeiro, Abraão tinha compreendido verdadeiramente que aquele filho, Isaac, era pertença de Deus. Porque, segundo o texto da lição, fez-nos ver que Abraão estava morto, ou seja, já tinha os membros amortecidos, e Sara era estéril. Logo, ele compreendeu que verdadeiramente Isaac era obra divina, era uma obra de Deus, e que se Deus de um morto fez gerar um filho, então ele teria condições de ressuscitá-lo. Então, é impressionante, irmãos, nós estudarmos e aprendermos sobre a vida deste homem que é Abraão. Sem dúvida. Meu querido Cláudio, essa é de facto a tal paciência que referias ainda há pouco. Como nós falávamos, por exemplo, quando mencionávamos o texto de Pedro ainda agora, quando Deus manifesta esta paciência para connosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se salvem e que sejam levados de facto ao arrependimento. Esta é um pouco também a paciência que nós devemos experimentar num outro sentido, que é o sentido de aguardar e esperar fielmente em Deus. A experiência de Abraão, de facto, mostra-nos como, quando Deus promete alguma coisa, Ele não quer interferência humana, mas quer paciência humana.
E esta dimensão é muito importante na nossa experiência, porque muitas vezes nós desejamos uma justiça instantânea que seja do aqui e do agora. Se Deus disse, eu quero aqui. Eu quero que Jesus volte neste preciso momento, porque estamos cansados deste mundo, e em particular agora com estas guerras à nossa volta. Claro que nós queremos que as coisas sejam logo agora, no imediato. Mas Deus tem o seu tempo. Assim como teve tempo na experiência de Abraão. Abraão provavelmente pensou que, juntamente com Sara, que poderiam dar, permita uma expressão, uma ajudinha a Deus, não é verdade? E ao darem a sua ajudinha a Deus, acabaram por arranjar um problema bem maior do que aquele que eles sequer imaginaram. Então, Deus mostra-nos que, como tu disseste muito bem, meu querido irmão Cláudio, é que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita sabedoria, ele conseguia, sem ajuda e sem interferência humana, agarrar exatamente em alguém que já tinha os seus membros mortos, digamos assim, não é verdade? Que na sua idade, humanamente falando, seria impossível ainda pensar em ter filhos, não é verdade? Deus sabia o que estava a fazer. Porquê? Porque para Deus não há impossíveis. Amém. É verdade. E aqui avançando, porque o nosso tempo voa, o tempo é um recurso que não se renova. Vamos falar sobre a fé de Moisés. E Moisés é outro dos personagens da Bíblia que, estudando seriamente a sua vida, nós ficamos encantados. E não só encantados, também encorajados, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. E eu consigo ver que, desde o seu nascimento, a vida de Moisés estava cercada de atos de fé. Os seus pais o esconderam, apesar do decreto do rei. Já grande, Moisés rejeitou o trono do Egito, não é? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó e deixou o Egito agarrado ao invisível. Ou seja, deixou o palácio, uma vida de conforto, e ele tinha instrução suficiente para ser o próximo faraó, e, agarrado ao invisível, partiu para o chamado que Deus o tinha feito. Eu não sei quantos de nós é que teríamos tamanha fé. Exatamente. Quantos de nós, incluindo eu próprio, irmão, não sei se teria condições de deixar tudo e seguir unicamente aquilo que Deus pede para a minha vida. Sem dúvida. E é interessante, meu querido Cláudio, exatamente na sequência do teu pensamento, que nos é tão precioso, é que Moisés continua a revelar exatamente essa paciência, essa persistência, essa resistência, depois, durante aqueles 40 anos, liderando o povo no deserto. Quão difícil foi, não é verdade? É verdade. Liderando um povo que saía do Egito, mas o Egito não tinha saído dos seus corações. Que era preciso ter uma experiência que muitas vezes se manifestou e se projetou contra o próprio Moisés, como que se queixando em estilo de lamúria, digamos assim, e de acusação muitas vezes ao próprio Moisés, dizendo que as dificuldades que eles passavam no deserto não era culpa deles, mas era culpa daquele que os tinha liberto do Egito. Amém. E no entanto, Moisés, apesar de tudo, chegou ao final, com muitas dificuldades, é verdade. É verdade também que não atravessou o Rio Jordão. Bom, não comentando muito por aí, mas sabemos que, no entanto, Moisés, ainda assim até ao final, foi um homem querido e desejado aos olhos de Deus, e é por isso que Deus continua a ter um projeto especial para a vida de Moisés, que na verdade acabou por ser o grande representante daqueles que morrem e um dia hão de ressuscitar em Cristo Jesus. Ora, saltando já para a lição de quarta, eu sei que o meu querido Cláudio está desejoso de falar aqui um pouquinho sobre esta outra personagem que, mesmo a própria lição nos diz que é provavelmente a personagem mais inesperada, digamos assim, de toda esta galeria de fé. Estamos a falar, obviamente, então, de Rahab. Então, e porquê é que é tão inesperada, meu querido Cláudio? Pois, porque primeiro era uma mulher, não é? Porque as mulheres dificilmente eram mencionadas na Bíblia. Primeiro porque era uma mulher, segundo porque era uma prostituta. É algo inusitado, é quase que fora do comum. E eu fiquei ainda mais encantado, mais animado, pastor, porque o apóstolo Paulo interrompe uma narração que era quase padrão para se referir a Rahab e esquecendo praticamente Josué. Exatamente. Fiquei, como é que Deus trabalha nesses detalhes, que eu nunca tinha pensado nisso. Se não tivesse estudado a lição, provavelmente nunca saberia, mas Rahab
Rabi tinha alguma virtude notável que só o Criador do ser humano conseguia notar. Exatamente. E isso Paulo foi buscar com tanto detalhe que, felizmente, nós hoje estamos a estudar a vida desta mulher, que para nós serve do encorajamento, porque muitas vezes nós somos rotulados disto, daquilo, e na vida cristã nós temos esses altos e baixos, e muitas vezes caímos e ficamos a pensar que já não há solução para o nosso caso. E aqui a vida e a história desta mulher traz algum encorajamento, ou mesmo muito encorajamento para a minha vida, e acredito para a vida daqueles que nos ouvem também. Sem dúvida. Eu ia só dizer, meu querido Cláudio, que na verdade Deus vê em nós aquilo que mais ninguém consegue ver. Amém. No sentido em que nós podemos até ser rejeitados ou sentir-nos rejeitados por todo o mundo. O mundo pode dizer o que quiser sobre nós, mas a opinião de Deus, que é aquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, essa é uma imagem que nos transmite um Deus que olha para nós e continua a dizer que somos preciosos aos seus olhos. É um Deus que não se deixa influenciar pela opinião humana, como nós muitas vezes somos. Quando alguém vai falar connosco sobre alguém, por exemplo, a nossa opinião sobre essa pessoa pode ficar um pouquinho mais sensível no sentido positivo ou negativo, mas o que é facto é que Deus não se deixa influenciar por isso, porque Ele conhece-nos de uma forma muito, muito profunda. Falando de Raabe, nós estamos a falar de alguém que era de facto uma meretriz, não é verdade? Uma meretriz pagã. E não entrando muito em detalhes, porque os detalhes são um bocadinho grotescos, desculpem a expressão, mas ser de facto uma meretriz num contexto pagão como este era algo muito, muito pesado. Esta era uma mulher que tinha uma história muito pesada, muito difícil, tinha marcas profundas na sua vida, tinha provavelmente, ou mais provavelmente, quase certeza, tinha traumas profundos na sua vida, porque é muito provável que ela tivesse sido iniciada a este estilo de vida de uma forma muito inicial na sua vida, ainda de tenra idade, digamos assim, e portanto ela certamente carregava traumas na sua vida. Mas Deus é aquele que consegue, de facto, limpar esses traumas, que consegue agarrar em nós, nos pedaços partidos da nossa vida e reconstruir a nossa vida ao ponto de nos colocar, como esta mulher, na linhagem de alguém que é tão importante como o nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Aqui eu, pastor, em jeito de conclusão, diria apenas que Jesus é o autor da nossa fé, também é o consumador, renunciou tudo por minha causa, nunca pecou, e mais do que isso, manteve os olhos na alegria colocada diante dele, suportou a incompreensão e abusos. Por isso é que eu digo que pela fé nele, seguindo o seu exemplo e mantendo a nossa vista sobre ele, seguimos em frente na fé, confiando em suas promessas. Sem dúvida, Cláudio. E um último pensamento, antes de dar a palavra para poderes orar, meu querido Cláudio, é dizer simplesmente o seguinte, que então o que é esta fé? A palavra fé é uma palavra muito importante. E nós estamos a compreender isso exatamente através deste estudo que o Senhor trouxe até nós, até cada um de nós hoje. Fé é então confiar e depender de Deus. É confiar que este Deus sabe mais do que nós e que tem um futuro brilhante para todos nós. Que Ele tem planos de esperança e de alegria para todos nós. E quando nos diz que Jesus é o autor e o consumador, quer dizer que Jesus é aquele que nos oferece a fé como uma dádiva que nós abraçamos e cultivamos na nossa vida, e Ele é aquele que cumpre no final exatamente o resultado dessa mesma fé. Sem precisar de influência humana, lá está, como na experiência de Abraão, como nós vimos, mas é ele e é dele que depende exatamente o cumprimento dessa fé e dos desígnios no final. E agora, meus queridos, para terminar, a fé de Jesus. A fé de Jesus que o apóstolo João nos descreve exatamente em Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, que nós já tivemos a oportunidade de ler. Essa fé de Jesus é a fé que nos mantém agarrados a Deus, não importa as circunstâncias da nossa vida. Assim como Jesus, na noite do Getsemane, manteve-se agarrado ao seu Pai e teve coragem de, em meio à pressão que ele sentiu naquele momento, quando o peso do pecado foi colocado sobre ele, de dizer, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Que esta seja de facto a nossa experiência e que esta seja também a nossa fé. Meu querido Cláudio, podes então terminar com uma oração, meu querido? Com certeza, pastor. Querido Jesus, obrigado pela tua presença e companhia aqui no nosso meio. Queremos tão somente, Senhor, que
por causa dos teus méritos perfeitos, que o Senhor nos ajude a corrermos esta corrida da fé Amém. e que, por teu intermédio, Senhor, não venhamos a desfalecer. Se por algum motivo tropeçarmos ou cairmos, que o teu Santo Espírito Amém. nos possa levantar, Senhor, e que um dia, muito em breve, possamos estar todos reunidos naquela grande cidade que o Senhor está a preparar para cada um de nós. Amém. Abençoe aqueles que terão contato com essa mensagem, abençoe o pastor e a sua família, a mim e a minha família também. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Até à próxima e obrigado pela vossa companhia. Ok, obrigado. Deixa só